E aí, pessoal, tudo bom? Eu vou estar gravando um tratamento aqui, tá? Então, inicialmente eu já selecionei algumas imagens que eu gosto. Vou estar escolhendo uma delas. Na realidade, duas, né? Para eu estar juntando essas imagens e estar fazendo aí esse tratamento que nós vamos fazer. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu gosto dessa e gosto dessa. Mas eu vou pegar essas duas aqui, essa e essa. Eu vou fazer uma mesclada entre as duas para vocês verem. Então eu vou exportar minha imagem, estou usando Capture One. Vou exportá-las direto em PSD. Vou jogar na minha pastinha Tratadas. Sempre na resolução máxima, Adobe RGB. E vou exportar. Rapidinho. Agora eu vou fechar meu Capture One e vou abrir meu Photoshop. Vou tentar ser mais rápido aqui, tá? Não vou perder tempo com muitas coisas, mas vou mostrar uma base inicial para vocês. Então eu vou primeiro, como eu vou abrir dois arquivos uma vez, eu quero carregar eles numa imagem só. Então eu vou abrir em pilha ele. Então eu tenho aqui minha pasta tratadas e vou selecionar minhas duas fotos. Aí coloco aqui alinhar objetos automaticamente. Ele vai carregar um em cima do outro e os layers ele coloca como o nome do arquivo. Então eu tenho duas fotos aqui. Eu vou usar essa mais clarinha de base, que é a de baixo. E a de cima eu vou jogar aqui de um modo diferente. Eu vou colocar um screen, por exemplo. Ele vai pegar só as áreas mais claras, ó. Só que aí eu não quero tão claro assim. O que que eu vou fazer? Vou baixar a opacidade dele em 50%. Apertei a tecla 5, ele vai para 50%. Se eu apertar 3, ele vai para 30% e assim vai. Vou habilitar e desabilitar para vocês verem. É como se eu tivesse mais um rebatedor, né? Ele funciona como uma outra luz. O que que é interessante nisso? Se você, por exemplo, tem apenas uma luz, lembrando que aqui a gente utilizou duas, e você vai fazer uma imagem um pouco mais elaborada para uma capa de um catálogo, para uma publicidade, para alguma coisa assim, você pode posicionar essa luz na posição 1, faz o clique sem mexer a câmera, sem nada, coloca ela para a posição 2 para fazer esse brilhinho, por exemplo, um contraluz mais forte, mais marcado, faz o clique sem alterar o plano de foco também, onde focaria, e pode fazer também uma terceira ou quarta, pode variar acessório, ou seja, com uma luz você consegue fazer uma infinidade de luzes e fica muito bom. Eu estou gravando na minha casa, o áudio aqui é do computador mesmo, pode ser que vaze algum tipo de ruído, alguma coisa assim, mas eu já tenho inicialmente a minha base para trabalhar aqui. E depois, se eu quiser, eu posso ocultar ou mostrar alguma área a mais. Por exemplo, aqui no fundo eu gosto da sombra aqui, ó. Então eu vou criar uma máscara de camada, que ela tá mostrando tudo, mas eu vou apagar. Tô pegando o pincel, eu vou apagar essa região aqui e deixar ele mais cinza. Eu pego mais cinza não, mais escuro. Pego o pincel preto, que eu tô cobrindo, que eu vou cobrir, né? Então passo aqui, aqui eu tapo essa área e ele só afeta em outra coisa. Ficou um pontinho, passo nesse pontinho aqui, tá tudo certo. Então eu já tenho a minha base inicial aí de para fotografar. O que que eu vou fazer? Inicialmente limpeza. Vou criar uma camada aqui que eu vou chamar de retoque e vou começar a limpar a minha imagem. Eu uso muito tecla de atalho. Se vocês não usarem, é bom ir aprendendo, decorando, porque agiliza demais o trabalho. Então, dificilmente você vai ver eu vindo na ferramenta e pegar. Então aqui o que que eu faço? Eu vou fazer uma limpezinha de uma sujeirinha, pouca coisa. Vou pegar a tecla J, que é o Healing Brush, habilito aqui, ó, todas as camadas, modo normal, e aí eu pego o meu pincel e vejo. Ele uma dureza bem baixa, zero, e vou aqui tirar esses pontinhos. Só passar, passei uma vez ele vai limpando. Tá vendo? Funciona super bem. Então esses pontinhos pretos eu não quero. Tecla Z, vou pro zoom, vou pro J de novo. E o que que é legal do Healing Brush? Ele acompanha a textura, acompanha o desenho. Se eu usar na borda, ele continua a borda. Faz super bem isso daqui. Então eu vou fazer uma limpezinha de tudo aqui, né? É um processo mais lento, dependendo do que vocês estejam tratando, dependendo do que se queira tirar. Isso também, conforme você vai evoluindo o olhar, ele vai aumentando o seu senso crítico, né? Então fica a critério. Às vezes você olha a imagem para você tá ok, não tem necessidade nenhuma.
E beleza, não tem problema. Agora, se você vai fazer um trabalho um pouco melhor, o que que eu digo um pouco melhor? Isso daqui, esse trabalho de Photoshop eu não faria numa foto de restaurante, né? Faria se fosse um tratamento pago à parte, ou incluso no serviço, eu não faria não, tá? Isso não tem como, porque toma um tempinho. Bom, seguimos com a limpeza aqui. Eu acho que eu nem vou fazer inteira, tá? Só para otimizar tempo, mas eu vou, para não prolongar esse vídeo e ficar gigantesco, eu vou fazer o seguinte, eu vou parar ele agora, vou seguir com a minha limpeza e na hora que eu terminar ela eu volto. Eu já fiz a minha limpeza dos pontinhos, vou até mostrar para vocês aqui, vou criar uma cor sólida em branco aqui, não, em preto, vai, para vocês verem os pontos que eu mexi, tá? Como eu tenho uma imagem que tem bastante desfoque, isso minimiza a área de retoque. Se eu tenho uma imagem super nítida de ponta a ponta, aí eu vou ter mais áreas para estar mexendo, né? Mas esse daqui resolveu. Então vou voltar com a outra lá. O que que eu vou fazer agora? Ó, uma coisa que eu não reparei quando eu cliquei. Eu tenho um macarrão quebrado aqui e não é legal porque ele está numa área de destaque. Então eu tenho que tentar corrigir isso de alguma forma. Como eu tenho pouca opção, eu vou tentar pegar esse daqui e encaixar aqui. O que que eu vou fazer agora? Continuo na minha camada de retoque, né? Vou fazer a primeira base dele, aí eu vou usar o Clone Stamping, que é o carimbo, né? Vou estar selecionando todas as camadas, atual e abaixo, ou todas as camadas aqui. Como eu não tenho nenhuma para cima, eu posso estar usando o atual e abaixo todas as camadas. Se eu tivesse, por exemplo, camadas acima dessa que eu estou tocando, com algum ajuste de cor, alguma coisa, ele aplicaria o que está na camada em cima na de baixo também, se eu usar todas. E se eu usar atual e abaixo, o que está para cima ele desconsidera e o que está para baixo ele usa. Então vamos ficar nesse daqui. Vou pegar aqui, vou marcar meu ponto e vou começar a pintar a partir daqui, né? Então, como ele está seguindo uma linha reta, ele vai funcionar. Você vê que tem uma diferença de cor grande aqui, mas é só para eu usar de base. E eu vou, já já corrijo isso. Então eu vou tá vindo aqui, depois eu corrijo com o de baixo. Mais ou menos aqui. Venho com esse, sigo e preencho minha pontinha que está no lugar errado. Ó, você vê, linha reta, ele acompanha, aqui passa beleza. Ó, aqui tá quase ok, né? Até passaria, mas eu vou corrigir esse defeitinho e vou tentar encaixar a parte de cima aqui. Deixa eu ver uma coisa. Vai entrar um brilhinho. Aqui já entrou. Não, apesar que o branco faz sentido. Que eu tenho essa área passando a sombrinha, né? Então aqui, ok. Vou só eliminar essas vermelhinhos que tinham a mais. Aqui eu também posso eliminar esse vermelhinho. Se eu resolver pegar de outra área aqui só para passar mais fraquinho, o que que é o passar mais fraquinho? Eu estou usando uma Wacom aqui que é o tabletzinho e a caneta, né? Então eu consigo mensurar a pressão dele e aí ele aplica menos ou mais intensidade no que eu estou fazendo. Quando você trata bastante imagem, ele ajuda bastante, né? Você tem uma precisão, um controle bem maior aí do que está fazendo, com pincel, com caneta, com essas coisas. Então, se vocês pretendem aí estar fazendo bastante coisa de tratamento de imagem, eu recomendo comprar uma. No começo é meio estranho, tá? Eu posso admitir também que eu fiquei. Primeira vez que eu comprei uma, eu não gostei muito e fiquei assim, sem usar, um bom tempo. Depois eu falei, não, preciso aprender a fazer tratamento com ela. E aí eu me adaptei e hoje eu não consigo usar sem. Então, ó, minha camada de retoque já começa a ajudar bem. Agora o que que eu vou fazer? Vou mesclar essas duas pontas para eles terem uma continuidade de luz. Então aqui, ó, estou usando a pressão da caneta. Se você tem, por exemplo, um mouse, é bem complicado fazer isso. E aqui eu mesclo também. Tá até um pouco forte, eu vou baixar um pouquinho o fluxo aqui. Vou deixar em 15, 16. Aí ele aplica menos aqui, aí fica mais sutil e eu consigo fazer a mesma coisa aqui. Ele já fica opa, bem mais realista, né? Aí eu vou mesclando, vou pegando áreas diferentes, até chegar
em algo que eu aqui passaria. Se eu quisesse, eu poderia tentar recortar essa parte daqui, encaixar aqui, que é uma possibilidade também. Por efeito de teste, vou tentar fazer. Como eu tenho duas imagens aqui, e elas estão com uma opacidade diferente, o que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que criar uma camada acima de todas elas mesclada, que é a minha. Então ela tá tudo junto aqui, inclusive o retoque que eu fiz. Mas o que que eu quero só? Eu quero só pegar essa parte. Então eu peguei o laço, deixa eu ver aqui. Eu peguei essa parte, vou estar dando Command J, Ctrl J, né? Quem usa Windows, quem usa Mac é Command. Já tenho ela aqui e eu poderia encaixar ela ali. Mexo um pouquinho a opacidade, só para ver o que que encaixa. Mexo em tamanho, né? Posso deformar ela. Ó, aqui ela vai do jeito que eu quiser. Então, deixa eu ver. Aqui já tá mais ou menos encaixado. Você vê que a espessura de cima ficou um pouco mais grossa, mas a gente consegue mesclar juntamente com a de baixo e usar só a parte que interessa. Vou manter a proporcionalidade, que é mais ou menos aqui. Eu vou apertar o Command e aí eu mexo um pouquinho na perspectiva, que é para ele encaixar melhor ali. Mais ou menos ok, acredito eu. E aí eu vou mascarar essas outras partes que eu não quero, que é o molho que entrou, né? Vou deixar ali e vamos ver se ela encaixa. Vou criar uma máscara de camada, em branco mesmo. Vou pegar o pincel, que é o B preto. Vou diminuir o tamanho dele. Aqui eu vou deixar uma opacidade um pouco menor também. Por causa de uns 20 aí tá bom. Por quê? Para eu passar um pouco mais de vezes e ele chegar no resultado. Ó, como eu já tenho algo bom também, né? Vou mesclando até chegar no que era, no que seria, né? Ou melhor, no que seria o original. Então eu apago essas áreas que eu não quero, uso a borda do original, né? Você vê que eu tô apagando até um pouquinho mais. Tento pegar a parte de baixo e só utilizo a partezinha aqui do buraco e tal, que estava um pouquinho deformado. Se eu quiser, eu posso até deformar um pouquinho mais. Vamos fazer um buraquinho um pouquinho menor, para ele chegue a espessura da parte de baixo, mais ou menos. Acho que é mais ou menos aqui. Acho que mais ou menos aqui ficou bom. Tô com um furinho mais ok. Aí eu ajusto a minha máscara de camada. Novamente eu vou apagando o que não tem interesse. Então, são montagens relativamente simples, mas que quando é uma imagem de bastante destaque, né, uma imagem que vai ser usada para publicidade, aí fazem a diferença. Se a gente for analisar friamente, ela ainda está um pouco estreita, né, a parede dele. Então, deixa eu ver ela mais diminuída, como é que ela ficaria. Que aí eu tô tentando engrossar a parede para ficar semelhante a essa, né? A gente vê que ela tem um diâmetro, uma espessura ali de massa considerável. E coisa que eu, olhando aqui, me passa uma impressão meio fake, né? E a ideia é tá trabalhando mais com realismo. Fazer um testezinho girando. Ela fica esquisita. A luz não vai bater. Mas aí, ok. Por que que eu girei? Tá vendo que aqui eu tenho um biquinho? Aqui tá redondo? Seria meio que invertido. Eu poderia espelhar ele. Deixa eu ver se vai. Agora. Agora até. Não, continua meio estranho. Vou dar um Ctrl Z, vou voltar. Vamos de novo. Aqui, apertei, cheguei na espessura. Depois eu faço esse biquinho com Liquify, eu acho que vai funcionar melhor. Mais ou menos aqui. Porque aí ele segue a iluminação, sabe? Então a iluminação acaba sendo importante aqui pra gente não passar uma impressão de algo que não tá correto, né? A espessura da massa tá ok, o formato ainda nem tanto.
Então beleza, vamos seguir aqui. Vou apagar aquela camada que é a minha esquerda de cima, tenho minha camada de retoque, tenho esse pedacinho a mais, só que para usar o Liquify, eu vou mesclar uma de novo agora com essa parte e vou fazer o Liquify. Então, Command ou Ctrl Shift Alt E, criei uma nova. Command Shift X, eu abro o Liquify. E agora eu vou mexer no meu biquinho e vou mexer em outros formatos. Pego o dedinho, ó, aqui tamanho é relativo, pressão, densidade. Eu costumo usar baixo porque eu gosto de passar mais vezes para acertar ele, ó, tá vendo? Ele vem devagarzinho, mas para ter uma afinidade, uma acuidade, né? Na verdade, melhor aqui, esse funciona. Então eu vou arredondar um pouco essa parte. Vou diminuir o pincel, acertar o biquinho aqui, ó. Já ficou quase redondo. Agora eu posso dar uma empurradinha, deixo ele mais dentro. Se eu aperto a tecla P, eu vejo como é que tava e vejo como é que ficou. Bem mais realista, né? Depois eu acerto essa sombrinha aqui. Vou diminuir minha imagem e vou ver se eu preciso de liquify em mais algum ponto. Ó, vou deixar aqui mais arredondadinho. Só toma cuidado com borda, tá? Porque dependendo do assunto que você tem na borda ali, ele pode dar uma impressão meio esquisita. Eu vou acertar essa partezinha aqui. Isso daqui lembra do exemplo que eu falei da coxinha? Ah, quero mexer em formato? Isso daqui é perfeito. Vou dar uma arredondadinha. Deixa eu ver. Aqui também, posso puxar um pouquinho mais o biquinho. Acerto um pedacinho, acerto outro. Se eu quiser, por exemplo, deixar aqui um formato maior, tipo alongar ele, eu conseguiria, fazendo algo assim. E aí, se eu quero mexer em áreas menores, eu diminuo meu pincel e vou trabalhando mais localizadamente. Aqui, tem uma pontinha. Deixar ela alinhadinha. Aqui outra. Vou puxando. Essa parte tá um pouco para fora. Consigo puxar aqui. Só toma cuidado para não puxar o de baixo junto, né? E assim vai. E consigo mexer em uma série de coisas. Quero ampliar meu tomatinho. Quero puxar isso, aquilo, outro. E tem algumas outras opções. Se eu quero, por exemplo, inflar o tomatinho. Se eu apertar aqui, ó, ele vai crescendo. Ó. Tô apertando e segurando. Olha um antes e depois. Só tô fazendo só para mostrar, tá? Do tomate eu não mexeria, não. Mas eu vou dar, ficou ok, eu vou dar um ok aqui. E eu tenho esse meu ajuste já na minha camada. Então eu posso apagar essa daqui, que foi o pedaço que eu recortei e inseri no de baixo. O meu retoque agora eu vou deixar, mas essa parte eu não vou mais utilizar. Vou criar um grupinho, vou chamar de base, que é onde eu vou ter meus arquivos, entre aspas, originais, né? A partir daqui eu começo a mexer no restante. Continuando aqui, eu vou tirar a bordinha aqui, vou dar um cropzinho na imagem. Quando ele alinha, muitas vezes ele diminui um pouquinho do tamanho e tal. Então eu vou só cropar para tirar uma partezinha transparente que estava na imagem. O que eu vou fazer agora? Eu vou trabalhar com cores. Eu vou mexer nas cores da massa, vou mexer nas cores do molho, vou mexer nesse verdinho. Aí eu começo selecionando aqui. Tem várias formas de selecionar e eu vou tentar algumas delas e vamos ver como é que funciona, tá? Tem uma nova, que é o selecionar assunto. Vamos ver o que ele pega hoje. Eu clico lá, ele vai processar e vai fazer a seleção. Então ele já pegou o grupo como um todo. Já ajuda de certa forma. O que eu vou fazer agora? Eu com essa seleção ativa, eu vou excluir a parte do molho e a parte do verde. Peguei o pincel de seleção aqui, vou apertar a tecla Alt, que ele vai tirar, e vou passar em cima do molho, que é o que eu não quero. Poderia tentar uma seleção por cor? Poderia, mas acaba tendo um pouquinho de tom também ali de vermelho nas sombras, tal, que ia pegar junto e eu ia ter que ficar analisando isso. Então, ele analisa, faz, tal, e aí e depois eu venho refinando isso com um laço mágico mesmo. Laço mágico não, aliás, o laço manual, que é onde eu faço essa seleção. Essas partes aqui,
Pode ser que ele pegue bem, muito bem. Vamos ver aqui. Ah, pegou legal também. Então vamos tirar mais essa aqui, beleza. Brilhinho eu deixo junto com o molho. Aqui, ok. Só preciso dar uma refinadinha, mas depois na seleção, quando eu aplicar a camada de ajuste. Então, o que que eu tô fazendo? Estou fazendo a seleção da massa do PN só agora. Então, aqui, ó, vou pegar o laço, que é a tecla L, e vou adicionar uma seleção. Aperto a tecla Shift, venho aqui é vermelho, aqui ok, fechei, deu certo. Ah, tem mais algum ponto para você fazer? Tem, ó, um pedacinho aqui. Vamos com o laço de novo. Ops. Na realidade eu tenho que tirar, né? Eu coloquei para adicionar, então eu tenho que tirar porque é o molho, eu quero a massa. Aqui, ok. Então, às vezes a gente se confunde, mas é bem normal mesmo. Ah, e uma outra dica aqui. Voltando à limpeza. Se você está fazendo a limpeza, passou 2, 3 vezes em cima de um ponto e aquele ponto não saiu, vê se não é seu monitor que está sujo. É bem normal isso acontecer, tá? Bem normal mesmo. Então, aqui, como são tons próximos, ó, ele entende que eu queria selecionar. Aí eu venho e acerto a seleção. Aqui, ó, vermelhinho. O que que eu vou fazer? Vou tirar a seleção do molho também e vou deixar bonitinho. Ó, peguei uma parte a mais, então eu venho aqui, passo de novo, selecionei correto. Ah, e o desfoque, tal. Daqui a pouco a gente vai corrigir isso. Eu vou fazer máscaras e a gente vai criar desfoques ali. Tem mais parte de massa aqui que não foi selecionado. Então tá mais ou menos aqui. Ok. Aqui depois eu vou mesclar elas. Aqui eu vou tirar. E acho que é isso. Vou criar nela aqui e vamos ver o que que dá. Bom, com a minha seleção ativa, eu vou criar uma máscara de Selective Colors. Só tirar esse pedaço aqui do prato. Apesar que seria um reflexo, né? Ele vai refletir o macarrão, então a cor aqui não vai ter tanto problema não. Deixa eu só adicionar mais uma seleção aqui, que faltou esse pedacinho. Então, o que que é bom de trabalhar com máscara de camada? Precisou? Você adiciona mais seleção. Aqui eu posso entrar com ela também. Vou pegar essa parte. Vou pegar essa parte escura aqui também. E beleza, deixa eu ver. Aqui eu poderia pegar essa também, que né, pensando na questão de reflexo, a sombra sempre tem cor, né? Então o que eu mexer lá, ela acaba adicionando também ao reflexo da sombra, né? A sombra em si. E acaba ficando na mesma cor. Então vem aqui, camada de ajuste, cor seletiva. O que que eu sempre faço na cor seletiva? Ela sempre vai abrir no vermelho. Eu já começo tirando cian, tá? Você vê que ela já ganha uma vida a mais aqui, né? Mais um vermelhinho. Então aqui no vermelho eu vou tirar coisa de 10% de cian. Magenta, se eu tirar ele começa a esverdear. Se eu coloco ele começa a avermelhar demais, né? Então vou deixar ele aqui com um só e vou subir um pouco o amarelo. Casa de uns 10. Se eu mexer no preto, ele clareia e escurece, ó. Né? Não é o caso aqui, que eu clico 2 vezes ele volta. Vou pegar o amarelo. Mesma coisa. Tiro o cian, né? Aqui eu já acho que ele tá um pouco vermelho, eu tiro um pouquinho do vermelho dele e eu venho com mais amarelo. Aqui eu vou dar um peso na massa, se eu quiser, ó. Ele parece uma massa mais fresca, né? Uma cor mais densa ali. Vou habilitar e desabilitar para vocês verem. Eu já começo a ter uma outra vida ali. Lembra que eu tinha feito a seleção e aqui tá reta? Então ele acaba ficando um pouco feio, né? Se eu usar difusão, que é clicando aqui, o que que acontece? Onde eu tenho borda marcada, a difusão acaba invadindo, né? Pegando um pouco do prato e tal. Pode funcionar aqui? Pode. Vamos até fazer um teste. Vou subir ela coisa de uns 8. Como eu tenho borda de prato, acaba passando, né? Mas, ó, já fica muito mais dentro. Mas se for uma situação um pouco diferente, vocês podem fazer a difusão manualmente. Como é que funcionaria? Eu vou usar a difusão padrão, tá? Mas o padrão que eu digo, eu vou difundir a máscara toda.
mas eu vou mostrar como eu faria aqui. Eu venho com a máscara selecionada, pego a área que eu quero difundir, faço uma seleção assim grosseira, vou em filtro, desfoque gaussiano, que é o Gaussian Blue. Aí eu vou ver o quanto eu ponho de desfoque, né? Eu vou subindo ele aqui, ó, você vê que na casa de 20 pixels fica perfeito. Então eu poderia selecionar essa borda toda, né? Olha a junção de uma com a outra. Aqui super marcada, aqui bem difusa. Poderia vir aqui, ó, pegar aqui, vem em filtros de novo. Como ele já tá, apliquei, aplico de novo, ele faz. Aqui, ó. Filtros, desfoque, fez. Isso é bom quando eu tenho mais cores, sabe? Tenho máscaras que vai sobrepor uma outra. Olha aqui como fica bem marcadão, ó. E olha como vai ficar perfeito agora. Pronto. Resolveu. Aqui já começa a ter um pouco mais de nitidez, ele já fica bom. Aqui, ok, que ele tá dentro da máscara. Isso é mais para a região de desfoque, essa área aqui. Que horror que fica, né? Vou até diminuir um pouco o zoom. Essa eu vou pegar inteira aqui, ó. Fiz filtro, desfoque, lembrando que tá na casa dos 20 ali. Aqui, lógico, né? Se eu tô fazendo ali sempre vou fazer isso, eu já faço meio que de todo aqui, eu tava mostrando para vocês. Comando de dedo, seleciono, já tem uma máscara legal. Deixa eu ver se aqui ficou muito, não. Não, ficou beleza. Se eu aperto o Ctrl 0, ele volta para a visualização máxima da tela ali. Vou mexer no vermelho agora. Então, o que que eu vou fazer? De forma rápida, ó. Fiz uma seleção grosseira aqui, tá? Falta um pedaço. Aí eu venho com o Ctrl apertado, eu clico na máscara. Ele vai desselecionar, certo? Então eu vou fazer isso, só que não, peraí, que eu vacilei no negócio, tá? O que que eu tenho que fazer? Eu vou selecionar o assunto de novo. Então eu venho e seleciono o assunto, que ele vai pegar tudo. Opa, selecionar assunto. Ele vai pegar todo o macarrão como tinha pego antes. Tá? Eu podia ter salvo aquela seleção naquela hora, mas eu acabei vacilando e não salvei. Aí agora eu venho e tiro o macarrão. Command Alt. Clico na máscara. Só tem o macarrão aqui. Isso é uma forma fácil de ir trabalhando. Aqui eu tenho um pedacinho a mais que eu vou até tirar. Então eu posso depois arrumar isso lá na outra seleção também. Aperto o Alt, venho e tiro essa parte. Por quê? Eu vou estar mexendo no molho, tá? Vê que aqui tá com cor diferente? Por causa da máscara de cima. Aí o que que eu vou fazer? Vou criar uma camada de cor seletiva de novo. E agora eu começo a renomear, para eu não me perder. Molho, macarrão. Beleza. No molho, o vermelho é o principal, certo? Começaremos com ele. Quando eu tiro o azul dele, o ciano, ele já ganha uma outra vida. Ó, já fica com uma cor muito mais bonita. Aí nele, no vermelho, eu coloco mais magenta. E aí coloco um pouco de amarelo. E se eu quero um peso nesse vermelho, eu venho e adiciono preto. Ó, saí de um molho mais esbranquiçado, né? Por conta do reflexo, e já tem um molho bem mais vermelhinho. Aqui eu posso usar o mesmo princípio da difusão lá. Aqui tá nítido, nessa parte, aqui também nítido, e a parte de cima tá difuso. Então eu venho, faço assim e aplico a difusão um pouco menos do que eu tinha feito no anterior, porque ela tá mais longe, ela desfoca mais. Mais perto ela desfoca menos. Então eu vou aqui, vou no desfoque gaussiano, que estava em 20 antes, vou trabalhar com 16 aqui. E dei OK. Então você já vê que ele já encaixa ali, que é mais ou menos a proporção da distância, né? Se eu achar que faltou em algum ponto, eu vou e mexo. Agora eu vou trabalhar na máscara do macarrão. Lembra o pedacinho que ficou faltando aqui? Que eu vou fazer de forma simples. Cliquei nela, vou pegar o pincel, vou trabalhar com a letra X, que ele inverte as cores ali, preto e branco. Se tá em outra cor, você tem que ver se sua máscara está selecionada, tá? Porque a máscara ela trabalha só em preto e branco. Então, se você clicou, por exemplo, na imagem,
eu tenho outras cores aqui. Então não está correto. Então eu tenho que clicar na máscara, ela foi preto e branco. Se não for preto e branco, você aperta a tecla D, ela vai virar preto e branco e o X inverte, tá? Vou pegar o branco e vou pintar aqui, ó. Tá vendo? Eu esqueci de selecionar. Então agora ele já encaixou certinho, tá? Já fica perfeito a minha seleção. E eu tenho o verdinho agora, que eu vou mexer no verdinho também. Venho aqui, clico na minha imagem. Agora eu vou fazer uma seleção com o pincel de seleção. Fiz aqui verde, tá? Foi. Ele vai vazar um pouquinho e eu venho corrigir isso na mão. E adiciono aqui também, que senão ele vai acabar pegando mais partes. Peguei, apertei a tecla L, vou vir aqui com o Shift apertado, vou selecionar. Ó, lembra que eu tô com a caneta? Com a caneta é super rápido fazer isso. No mouse, mais complicado, porque tem que ir clicando e fazendo. Lembrando sempre, Alt você tira, Shift você adiciona. Então, com Alt eu faço menos, eu tiro a seleção aqui. E com Shift eu coloco. Então, vou colocar mais aqui. Então, eu venho com Shift e adiciono. Como ela vai ser desfocada também, esses miolinhos aqui, às vezes nem destaca tanto, tá? Acaba nem aparecendo tanto. Mas vamos fazer aqui. Vou tirar um fiapinho. Só para ser ilustrado. Nem precisa ser 100% correto aqui, ó. Tô adicionando também. Aqui vou adicionar uma bordinha que faltou. E ok. Opa, faltou um grande aqui. De forma bem rápida, a gente consegue adicionar. E aí, por exemplo, se faltou o vermelho ali, ou se eu mexi. Na realidade, a outra cor, ela pegou a salsinha também. Só que ela não influencia tanto. Por quê? É, pegou um pouquinho, né? Pegou um pouco mais de borda. Mas como eu mexi em tons vermelhos e aqui não tem tom vermelho, ela acaba não pegando tanto. E se pegar é um pedacinho. Então eu vou pegar agora a salsinha. Vou jogar o amarelo, porque o verde tem bastante amarelo, e vou adicionar cian aqui, ó. Vou deixar um tom mais de verde. Se eu tiro o magenta, a cor cresce bastante, né? Porque é cor oposta do verde. E eu venho adicionando um pouquinho de amarelo. Pouca coisa. O preto eu dou um peso. E se eu quiser, eu posso vir no verde agora. Se eu tirar o magenta, ele vai gritar bastante. Tira um pouquinho só. Um pouquinho de amarelo. Um tiquinho de ciano. Pra mim tá bom o verde. Sai de uma folhinha mais amareladinha para uma coisa mais vibrante. Aqui eu posso usar a difusão nele como um todo. Porque ele tá basicamente todo em desfoque, né? Toda a seleção em desfoque. Deixa eu ver se ela tá casando bem aqui. Ó, tá mesclando bem, não tá ficando nada muito marcado. Vamos ver o vermelho. Vermelho ali, ok também. Então, minha parte de cores tá ok. Vejam antes e depois. Saí disso, vim para isso numas cores bem mais bonitas. O que eu posso fazer agora para melhorar um pouco mais a questão de cores dessa cena? Eu tenho tomatinho aqui, tenho salsinha aqui. Eu posso trabalhar no mesmo tom de vermelho, trazer mais vermelho para cá e trazer mais verde para cá. O que eu faço? Deixa eu só renomear. Salsinha. Vou pegar a salsinha, vou pegar um pincel já relativamente grande e difuso e vou clicar na máscara, né? Vou pintar aqui, ó. Ele vem o verde, ó. Mesma coisa que tomate. Agora na máscara do molho. Venho aqui, pinto. Se eu tenho o cabinho mais marcado do tomate, eu posso vir e fazer o desenho dele. Mas aqui, como tá bem desfocado, é mínimo, né? Não vai ficar tanto. O tomate já ficou bem exageradinho, né? Aí eu pego a tecla X, inverto ali e pego um preto. Então eu vou apagar algumas partes. Onde estão os reflexos dele, eu quero que mantenha. Ó, mantive. E se eu quiser, eu posso até deixar aqui outro tom, fazer isso entrar menos. Ainda acho um pouco exagerado. Vou fazer o seguinte, vou pegar um pincel cinza, mais ou menos 50%. Vou pegar um pincel grande e vou passar em tudo aqui, ó. Dei uma apagadinha.
Agora tá um pouco mais dentro, ainda um pouco forte, né? Vamos lá de novo. Tô apertando algumas vezes porque meu fluxo ali tá mais baixo, então para ele aplicar tudo demora um pouquinho mais. Ah, ok. Tá um vermelho mais vibrante. Se eu passar esse vermelho aqui no paninho, vai mudar também a cor. Vai deixar mais vermelho, ó. Não sei se eu faria, tá? Mas vamos ver. Já dá uma boa ganho de cor. Mas eu acho que eu não faria, não. Venho no meu histórico, volto aqui. Pincel. Pumba. Voltei. Uma outra coisa, por exemplo, se a gente acha que tá muito azul aqui, eu posso tirar um pouco da saturação do prato como um todo e posso tá equalizando essa cor dele. Pra mim, o prato de cima parece um pouco mais branco que o prato de baixo. Ou, aliás, um pouco mais branco não. É, mais branco e mais azul, na realidade. Posso tentar igualar essa cor. Se eu quiser, eu posso deixar todas na mesma cor. Vamos tentar fazer uma seleção nele aqui, vamos ver o que acontece. Então, eu vou fazendo a seleção de forma fácil e depois eu vou. Opa, selecionou tudo, não é o que eu quero. Vou voltar. Vou vir aqui por partes. Vem aqui. Vem aqui. Às vezes a ferramenta de seleção, se você começa a passar muito, ela começa a pegar demais, ó, tá vendo? Aí o que que eu faço? Aqui eu já venho excluindo. Ou posso selecionar na mão também. Como é uma forma simples, é rápido de fazer. Aqui já entrou o prato mais certinho. Vem pro outro lado aqui, aqui tem uma divisão de cor, ele vai pegar legal. Faltou só a borda. Vamos ver se a gente consegue selecionar a borda de forma automática. Né? Que é isso daqui, né? O pincel de seleção. Que ele já pegou a parte de cima. E a parte de baixo entrou. Então, ou eu volto, seleciono na mão, ou eu venho e excluo aqui. Vou excluir aqui, ó. E vou excluir essa daqui também. Às vezes a gente fica com preguiça de usar a seleção, tipo caneta, e quer fazer as coisas de forma automática, mas se perde mais tempo tentando corrigir a seleção que ele pega errado do que, às vezes, fazer uma de verdade, né? Então tem que ver se isso vale ou não. Como eu tô mostrando pra vocês, vocês veem os probleminhas que acontecem também, né? Aqui eu não vou nem ficar perdendo tempo. Eu vou com a minha caneta, peguei, ó, aqui, aqui, aperto o Alt, quebro a curva, vem aqui, ó. Se eu fizesse ela desde o início, seria, acredito eu, que até mais rápido. Venho, fecho a seleção, Shift, Enter. O Shift, Command e Enter. Aí ele entra tudo aqui. Acho que eu tiraria um pouco daqui, que eu acho que esse vermelho vai afetar na hora que eu tirar a saturação de cores. Vamos lá. Tirar um pouquinho. Mesmo princípio. Shift adiciona, Alt diminui. Eu tiro, né? Command Alt. Command Alt Enter. Não tá indo. Deixa eu ver. Command Shift Alt Enter. Ué, por que que não tá indo agora, hein? Gente do céu. Não, Shift Alt Enter. Vamos com a caneta selecionada. Sei lá o que aconteceu. Não tá indo. Deixa eu ver. Command Shift Enter. Adicionou. Beleza. Quero. Deixa eu só ver uma coisa. Não, tá certo. Agora foi. Na realidade a tecla tava certa, mas não tava indo. Enfim. Paciência. Tiro a seleção do macarrão, do verdinho e do molho. Command Alt. Cliquei. Cliquei. Do macarrão. Aqui. Pronto. Agora eu vou criar uma camada de saturação. E eu vou tirar a saturação, por exemplo. Se eu tirar só no azul, vamos ver se o prato de cima ele mexe um pouquinho. Vamos ver no outro azul. Pouca coisa. Eu vou ter que ir na principal mesmo. Ó. Os dois pratos viram branco, passa até uma sensação de azul, né? Então eu não posso tirar tudo. Posso vir aqui, ele dá meio que dá uma igualada.
Mas aí eu tenho um problema nas sombras ali também. Então não sei se é uma boa saída. As sombras e a reflexão, né, do macarrão. Ahn, eu acho que por o fato de eu perder as sombras, eu acho que eu não mexeria dessa forma nos pratos, não. Ahn, deixa eu ver. Usar a seleção dele. Command clique. Tem a seleção, desabilita a camada. Vamos ver um color balance, por exemplo. Vou adicionar um pouquinho de amarelo no realce, que são os tons claros. Ele deu uma equalizadinha. Se eu tirar um pouco do cian, eu tenho um pouquinho mais de beijinho ali. Deixa eu ver nos tons médios que tem as sombras aqui, né? Eu vou colocar um pouquinho mais de amarelo. Aqui eu consigo no vermelho também, ele dá uma equilibrada. Ó, eu acho que fica até interessante. Só que aí ele acaba gritando um pouquinho, o que que eu faço? Mexo na opacidade dele. Vou deixar com uns 70%. Eu acho que ele funciona. Vou dar um desfoquezinho na camada, coisa de uns 6 pixels, para a borda não ficar tão marcada nisso, não. Em cima tem que ser mais. Vamos ver 15. Vai ficar uma média em cima e embaixo aqui. Ele vai funcionar. Posso apagar a camada de saturação que eu não vou usar. E eu já tenho uma corzinha no prato. Até dá para colorir o prato de outras formas, né? E eu posso também, se eu quiser deixar uma cor mais vibrante no prato, eu também consigo. Usando essas camadas, Selective Colors também vai ajudar bem a fazer esse tipo de coisa. Não faria isso nessa daqui, para mim essa cena é ok, mas eu vou mostrar para vocês como é que eu faria para colorir. Primeiro vou tirar a saturação, então vou desabilitar a camada dele, vou tirar a saturação por completo. Agora eu crio uma outra de Selective Colors com a mesma seleção e vou trabalhar nos tons neutros. Então, ó, reparem, se eu for colocando a cor aqui, ele já adiciona em tudo, né? Lógico, tá muito gritante, então joga uma outra cor para compensar aqui. É só uma técnica, né, para coloração, não que essa cor seja realmente tão boa, mas é assim que a gente faria, né? Se eu quero um prato, por exemplo, mais escurecido só, tipo um tom de cinza, poderiam vir aqui. Se eu chegar aqui, ele vai virar quase preto. E aqui, se eu pegar no branco, adicionar, ó, ele vai escurecendo tudo. Fica até um preto realista, tá vendo? Fica bem interessante. Se eu quiser dar um tonzinho, vou esquentar um pouco. Vem, coloca, dois de uma cor, de outra, um pouco de cian, se eu quiser tirar, tal. Você vê, diferenças de um ponto, ele já mexe bastante. Aí se eu for trabalhar nesse caso, aí eu tenho que fazer um trabalho melhor de borda, tá? O tom, como era claro, próximo, ele escondia bem. Agora aqui ele já fica um pouco diferente, mas não é o que eu faria. Mas eu vou deixar essas camadas para vocês. Vou criar uma pastinha cor prato, porque depois eu vou disponibilizar esse PSD e vocês podem brincar com ele se vocês quiserem. E eu vou deixar ele desabilitado aqui. O pratinho dessa cor eu gostei. E eu acredito que nessa imagem eu só precise dar uma nitidez aqui. Eu gosto de usar bastante uma nitidez que a gente chama de high pass. High pass eu crio 3 camadas em cima dele, com valores diferentes, né? Mas é meio complexo de eu estar explicando para vocês, então depois eu vou dar uma action para vocês disso, que eu acho que vai funcionar melhor. Tem um monte de action que eu faço aqui, que agiliza bastante o trabalho, né? Então meu high pass está aqui embaixo, eu clico em cima do meu topo, dou um playzinho, ele vai criar 3 camadas aqui. E vocês reparem que ele cria uma camada escondida, porque eu preferi assim. Aí o que que eu vou fazer? Eu quero aplicar o high pass na massa, no molho e na folhinha. Então eu vou criar uma seleção aqui dos 3, que ele vai pegar o meu assunto, né? E vai estar aplicando nele. Aí eu clico na máscara aqui e eu deleto. Então eu vou deixar meu branco lá, dei um delete. Ó como eu ganho em volume, ganho em nitidez, em tudo. Ó. Eu deixo um meio exagerado, tá? Mas o que que eu faço? Agora eu vou nas camadas e mexo na opacidade até encontrar uma nitidez que eu goste.
Então eu pego a primeira camada, ela tá com 80%. Aqui é a nitidez fina, tá? A nitidez fina, eu acho que nem tá tão exagerada, tá ok. Mas eu vou baixar para 70. Aqui é um meio termo, que ele entra um pouquinho de tons mais escuros e dá um pouco mais de volume. Aqui tá com 39 a opacidade. Eu vou mexer, deixar ele para 30. E esse daqui é o que pesa mais, que tem mais preto aqui. Ele tá com 32, eu vou deixar ele com 20. Aqui já tá um termo que eu acredito ser bonito. Se eu não quero que isso seja aplicado em algum ponto, por exemplo, aqui nessa borda aqui, não teria necessidade. Eu posso vir, posso apagar. Pego o meu pincel preto, vou deixar com fluxo 100%, e aqui eu apago. A folhinha e a transição ali do molho fica legal. Eu também não quero que aplique lá no fundo. Aqui, como eu selecionei mais coisas, aqui eu não quero que ele aplique. Aqui também eu não quero que ele aplique, porque ele vai acabar escurecendo um pouco e não é o que eu quero, né? Então eu já tenho minha imagem super nítida aqui, com as minhas correções, com alguns ajustes relativamente simples, mas que dão uma bela valorizada no prato. Eu vou só habilitar uma original aqui, para a gente ver o antes e depois. Vamos ver, focado no macarrão aqui, ó. Então, aqui eu vejo os pontos que eu mexi, a limpeza que eu fiz, né? Essas alterações de cores, a outra camada de ajuste. E, e dá para ver que eu tenho um bom crescimento aí na minha imagem, né? Com algumas técnicas de seleção, de ajuste de cores, de limpeza, ah, consertos aí, né? De partes quebradas da massa. Isso acaba valorizando meu prato e eu vou tirando essas atenções. Gente, eu acredito que seja basicamente isso nessa imagem, não tem muito mais o que ser feito, né? E numa próxima oportunidade aí, quem sabe se estivermos juntos de novo, a gente faz mais tratamento de outras coisas que a gente fotografar. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido alguma coisa aí. E qualquer coisa é só me chamar. Obrigado, valeu. Gente, eu lembrei de uma coisinha e vou dar um bônus aqui para vocês. Nas versões mais novas do Photoshop, a gente tem a preenchimento regenerativo, aquelas coisas de IA trabalhando junto ali, que dá para fazer uma inserção de elementos, dá para fazer umas trocas, algumas correções usando isso, né? Essa inteligência artificial dentro do Photoshop. Então eu vou fazer uma seleção simples aqui, ó, e vou trocar essa folhinha de salsinha por um manjericão. O que que eu faço se ela não está aparecendo para mim? Clico com o botão direito, preenchimento generativo. Ele vai usar, dar uma mensagem que ele vai usar créditos, ok. E aí o que que eu quero fazer? Vou colocar assim, ó, folha manjericão, só. E vou dar um geral. Ele vai começar a pensar e ele vai me gerar 3 opções aí, né. E eu vou ver qual casa mais, tal. E o que que é legal nisso? Às vezes, você não tem lá um elemento para complementar, ou alguma coisinha de cenário e tal, isso pode ser uma salvação bem interessante, né. Dá para melhorar bastante coisa com isso. Ó, essa daqui faz sentido. Eu tenho uma outra aqui que também eu acho legal, e eu tenho essa terceira aqui que eu gosto, acho que até mais. Como eu estou numa área de desfoque, vocês reparem que ele já cria esse desfoque, ele acompanha o desfoque na imagem, isso é uma coisa muito legal. Se eu tivesse com ela nítida, né, que seria, por exemplo, no plano aqui da frente, ela acompanharia também essa nitidez. E eu depois que gero ele, ele tem um outro botãozinho aqui que é bem interessante, que é o refinar, aprimorar detalhes, né, no caso. Se eu clico aqui em aprimorar detalhes, ele vai me entregar um pouquinho mais de qualidade ainda dentro dessa imagem. Como eu falei que a gente estava numa área de desfoque, não vai mudar muito, né? Então tem uma coisa aí relativamente pequena. Só como esse bônus, eu vou deixar essa camada aqui, que ela já chama inclusive folha de manjericão, tá? Então fica como opcional usar ela ou usar a salsinha. Se achou que ele fez alguma coisinha no molho, por exemplo, aqui ó, vamos olhar mais de perto. Ele mudou um pouco a característica, mas ele acompanhou bem o molho, né? Se eu quiser dar uma mescladinha e mexer, mescladinha que eu digo, né? Apagar, clico na camada ali, venho com o meu pincel, né? E posso vir apagando um pouco de cada lado para ele tá como é que era antes, né? E tá seguindo a minha imagem aí originalmente. Eu achei que ficou bom, curti, achei que é bem interessante esse recurso. Eu tenho usado pouco, tá? Não uso muito isso.
Mas fica como uma dica aí para vocês, se eu quiser inserir, por exemplo, algum elemento aqui no fundo, vamos supor que eu queira colocar, sei lá, uma cabeça de alho aqui, ó, toscamente, tá? Não sei nem se vai ficar bom ou não. Eu venho de novo lá e clico aqui, preenchimento regenerativo. Não vou colocar uma cabeça de alho, não, vou colocar dentes de alho. E vamos ver o que que ele vai me entregar. Aí ele leva uns segundinhos para estar fazendo e vai me dar as 3 opções também aí, com isso. E a partir daquilo eu posso gerar mais imagens, se aquela não estiver boa, eu clico lá em gerar de novo, semelhante, ele vai fazer outra coisa. Ó, isso daqui ficou tosqueira, tá vendo? Ele fez um dedo de alho completamente, parece que o alho tá caindo, né, pelo fato de ele estar nítido, né. Então eu tenho outro aqui e tal, ele não entendeu que eu queria colocar um no fundo desfocado. Porém, se eu quiser colocar, eu posso pegar um desse daqui e posso desfocar, né. Posso criar uma camada dele aqui, mesclar uma com a outra. Eu não sei se eu consigo aplicar, por exemplo, um desfoque nessa camada. Eu acredito que eu até consigo. Vamos ver como é que fica aqui, só para ter uma noção. Um desfoque maior nele funcionaria relativamente bem, mas era só para mostrar para vocês que dá pra gente fazer outra coisa. Vou deixar esse dente de alho aí também, não faz o menor sentido com a imagem, né, mas vou deixar. Agora eu tô encerrando de verdade, tá bom, gente? Mais uma vez obrigado. E abusem aí dos recursos novos do Photoshop que tem ajudado bastante. Até mais, obrigado, valeu.